abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Evangelho de Mateus 4, 17. Pessoal folheando, amo esse barulho, que hoje em dia está tudo moderno, o pessoal só lê ali em cima. Cara, é muito fundamental que você traga a sua Bíblia também. Você vai criando intimidade. E eu não quero me vangloriar, mas eu desenvolvi a habilidade de abrir versículos muito rápido. E para você desenvolver também, traga a sua Bíblia física. Espero que todos tenham encontrado. Mateus 4,17 diz assim: Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Meus queridos, o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos que mais foca nos milagres de Jesus. É um evangelho cheio de detalhes, porque Mateus era um cobrador de impostos, o cara fazia conta todo dia, então ele era familiarizado com detalhes. Ele sabia muito bem guardar informações na cabeça, e graças a essa habilidade de Mateus, a gente tem um evangelho tão completo. Esse versículo aqui que a gente leu, deixa claro que o reino dos céus chegou juntamente com Jesus na terra. E Jesus, além de trazer o reino, como deixou claro a Bíblia também, Jesus é o próprio reino, e Ele traz um convite. Antes da gente poder participar do reino de Deus, nos é feito um convite: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é extremamente importante que nós, como seres humanos, depravados, sujos do pecado, todos os dias venhamos ao arrependimento. Porque se Jesus é o reino, e Jesus nos convida a nos arrepender, vamos nos arrepender. Lucas 5,32 vai comprovar o que eu estou dizendo, só para a gente fechar essa primeira parte. Lucas 5,32. Pode botar aí, Laurinha, por favor. Senão não tem problema, eu busco aqui. Lucas 5,32. Achou? Que maravilha, mas eu vou ler aqui mesmo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, deixamos claro aqui: não há um justo sequer na terra, todos nós pecamos, todos nós nascemos odiando a Deus, todos nós nascemos odiando a palavra de Deus. Então, para que a gente participe do reino de Deus, é fundamental o primeiro passo, o arrependimento, que vem junto à fé. Nós devemos ter fé, e isso não é uma palavra batida, não é uma palavra clichê. A fé, fé, e muitas vezes a gente esquece o quão fundamental a fé é. A fé, ela não é só acreditar. A fé é viver sem ver, é viver sem ouvir, é viver sem sentir até mesmo. Porque muitas vezes você vai esperar uma confirmação dos céus, com um anjo vindo aqui e falando alguma coisa, ou com você sentindo uma brisa do Espírito Santo. É fundamental a gente entender que o Espírito Santo não é só um arrepio na perna, o Espírito Santo não é só um friozinho na barriga, o Espírito Santo não é só o falar em línguas. É fundamental que a gente leia a nossa Bíblia todos os dias. Isso eu tenho falado em todos os meus sermões, porque é um fato. Muitas vezes na nossa correria do dia a dia, não tiramos um minuto sequer para a palavra de Deus, e é extremamente necessário, certo? Porque se você quer que Deus fale com você, se você quer que o reino do céu seja conectado ao seu dia a dia, se você quer que o reino de Deus habite em seu coração, então é necessário que você leia a palavra de Deus. Não é só a gente falando com Ele. Um diálogo é composto com pergunta e resposta, pergunta e resposta. Se nós somente oramos, mas não lemos a Bíblia, nós não temos respostas. O reino de Deus
ele tem duas faces. Eu marquei aqui como dualidade do reino, as duas faces do reino. O reino de Deus é tanto uma esperança para o hoje, é tanto uma realidade do agora, é uma realidade espiritual, como uma esperança futura. Então por isso que venha o teu reino, nós pedimos que venha o reino de Deus, ao mesmo tempo que temos o reino aqui, e não faria sentido isso, se a gente já tem o reino, por que a gente pede o reino? Porque o reino tem duas faces, a realidade de hoje e a esperança futura. Então nós cristãos temos sempre que manter essa esperança viva, nós cristãos temos sempre que pedir para que o reino de Deus, um reino agora que há de vir, que a gente possa trazê-lo para o hoje também. Mateus capítulo 6, versículo 10, para a gente ler rapidinho, senão não tem problema. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, uma das formas da gente viver o reino de Deus como realidade do hoje é pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Porque se no governo da terra nós cremos que há um governo, nós temos um governo, e como que isso se dá? Quando a vontade do governador elegido é feita. O reino de Deus não é diferente. Nós só temos o reino de Deus quando a vontade de Deus é feita. Por isso que é tão fundamental que a gente peça que a tua vontade seja feita, Pai. Olha só, eu estou apresentando minhas lutas, eu estou apresentando os meus problemas, eu estou apresentando os meus pedidos, eu quero que tua pessoa se converta, eu quero que a minha depressão seja curada, eu quero poder viajar esse ano, mas é necessário que a gente peça que a tua vontade seja feita, Pai, que a tua vontade seja feita, Jesus, que a tua vontade seja feita, Espírito Santo. Porque nós levamos a palavra Senhor como uma coisa muito superficial, uma coisa muito leve, uma coisa muito fácil. Oh Senhor, olha para mim. Mas o sentido da palavra Senhor é como a mesma coisa de dizer dono. Então o Senhor é o seu dono, você não é dono de Deus. Deus não é um realizador de pedidos. Seu Deus é Deus, seu Deus é o seu Redentor, seu Deus é aquele que te reconcilia novamente, aquele que te traz para perto dele novamente. E os nossos pedidos são como se fossem coisas extras, que Deus nos ama tanto, mas tanto, que tem o desejo de cumprir com essas coisas extras. Ele não precisava nos abençoar, Ele não precisava nos curar, mas como Ele nos ama tanto, Ele tem o desejo de abençoar os teus filhos, Ele tem o desejo de abençoar os justos, Ele tem o desejo de abençoar os santos irmãos. Você pode ter ficado em dúvida agora, que há pouco tempo eu falei que não havia um justo sequer, e agora eu falei que Deus tem o desejo de abençoar os justos, mas porque nós não somos justos, nós somos considerados justos através do sangue de Cristo, através da graça de Jesus. Mateus 6,33, não precisa abrir, é aquele versículo que todo mundo tem na cabeça: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para a gente trazer o reino de Deus para a nossa realidade, parece óbvio, e é mesmo, devemos buscá-lo. Não tem como Deus atender a sua oração se você não buscá-lo. Não tem como você trazer o reino para perto, não tem como você conectar o reino do céu à terra sem que você o busque. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E no contexto desse versículo, Jesus estava pregando uma mensagem sensacional, uma mensagem que devemos ter paz, uma mensagem que devemos confiar plenamente em Deus, porque quanto ao que comer e quanto ao que vestir, não nos devemos nos preocupar, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus queridos, eu não sei qual que é o nível da sua fé, eu não sei qual que é o nível da sua confiança em Deus, eu não sei se você achou que essa instituição
chamada de igreja é uma instituição para te abençoar somente, tão somente abençoar, mas não é. É uma instituição que, além de te abençoar, é uma instituição espiritual, certo? É uma instituição onde você tem comunhão com os seus irmãos e busca o reino de Deus. Então, se você realmente tem fé em Jesus, se você realmente tem fé no Jesus, na parte divina de Jesus, então creia também que Ele é fiel para nos resgatar nos momentos que precisamos. Você pode estar passando por uma dificuldade financeira, você pode estar passando por uma doença, mas saiba que Jesus nos resgata todos os dias. Ele não só nos resgatou naquela cruz e pronto, acabou, agora vocês estão sozinhos aí e um dia eu volto. Não, o Senhor Jesus nos resgata toda vez que o buscamos, toda vez que buscamos o reino, somos resgatados. E agora eu queria que a Laura abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Uma parábola muito conhecida no meio cristão. Mas essa parábola muitas vezes passa batida. A gente acha que é só uma palavra da igreja, que é a semente, mas a semente, na verdade, são as verdades do reino. A semente é o reino. Então a cada um de vocês hoje está sendo implantado o reino de Deus. A cada um hoje está sendo revelado as verdades do reino de Deus. E cabe a você saber qual tipo de terra que você é, qual tipo de coração você tem entregado. É muito importante você reconhecer que Jesus diz que eles não podem entender naquele versículo. Ele estava se referindo à multidão, porque o coração deles estava duro demais. O coração deles estava tão longe das verdades do Evangelho, que eles não tiveram as verdades do reino reveladas. Então é um privilégio hoje que nós possamos ter os mistérios do reino revelados, e eu estou extremamente feliz por isso. Mesmo que você não se contente, eu consigo me contentar com isso. As verdades do reino de Deus estão sendo reveladas para mim, e esse é o contexto daquele versículo complicado de entender, que é o que recebe, que é o que tem, ele será dado, mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado. O que ele estava querendo dizer? O que Jesus estava dizendo? Que aquele que receber em seu coração e guardar as verdades do reino, mais reino lhe é revelado. Aquele que guarda as verdades de Jesus, mais Jesus lhe é revelado. Então, se você quiser dar um próximo passo na sua intimidade com Jesus, lembrando que isso é fundamental, porque no céu é puro Jesus. No céu não é só um lugar tudo branco e uns anjos velho tocando harpa. No céu é Jesus Cristo. Então, se você quiser dar um passo de intimidade com Jesus, receba a palavra dele bem, busque o reino e receba o que está sendo oferecido de reino para você, e mais reino lhe será revelado. Mas aquele que não recebe, aquele que está com o coração duro, aquele que não está pronto para receber, até o pouquinho de verdade que tinha de reino é tirado do seu coração. Não vale a pena deixar esse pouquinho que você tem, se você não for dar um passo a mais com Jesus.
Se você se contentar com essa vida de 80 e poucos anos, só ganhando seu dinheiro, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, ficando doente, sendo curado, bom, até a verdade que você tinha no seu coração vai ser tirada. Uma palavra um pouco dura para todos nós. Como eu disse, primeiro a palavra bate em quem está em cima, para depois bater em quem está embaixo. E é necessário entender que a linguagem do reino de Deus é o amor. Então, se você percebe que uma pessoa que ao menos se diz cristã, mas não tem compaixão pelos seus irmãos, mas não tem o amor pelo seu próximo, saiba que o pouco de verdade que ela tem será tirado. A igreja está passando por um momento de extrema frieza espiritual, de um amor totalmente frio, de um amor totalmente egoísta. Eu só quero saber de mim. E eu tenho que pedir perdão para os irmãos, porque eu não vim trazer uma palavra aqui que vai te fazer, você vai sair daqui feliz, eu vou trabalhar na segunda-feira feliz da vida, sabendo que as bênçãos do Senhor estão aqui. Isso não é uma mentira, mas eu estou mais preocupado com a sua salvação. Eu estou mais preocupado com quanto de amor você tem demonstrado pelo seu próximo. Isso está falando extremamente comigo. Sabe, a igreja inicialmente nasceu para ser um lugar da comunhão dos irmãos, da comunhão dos santos, onde um ajuda o outro, onde um ama o outro, e vai crescendo, e vão trazendo gente, mais pessoas vão conhecer desse amor, mais pessoas vão ter a semente do reino plantadas em si. Mas não é isso que tem acontecido. Ame o seu próximo como a você mesmo. É isso que Deus está querendo dizer para você hoje. Para de esfriar o seu coração. Eu sei que a pandemia, que foi um momento de isolamento, pode ter esfriado o coração de muita gente aqui, mas está na hora da gente começar a esquentar de novo. Está na hora da gente começar a queimar os nossos corações de novo, de amor. Queimar os nossos corações de amor por Jesus, queimar os nossos corações de amor pelo nosso próximo. Glória a Deus por isso. Então é isso, igreja, é compaixão, é um se ajustando ao outro, porque essa é a linguagem do reino de Deus. Então aqui, nessa parábola, nos é apresentado 4 exemplos de corações, 4 tipos de pessoas, onde a primeira é aquele tipo de pessoa que vem para a igreja, mas que deixa Satanás tirar a palavra do seu coração. Satanás, meus queridos, ele é um leão que anda ao nosso derredor, tentando sempre tirar as verdades de Deus do seu coração. Satanás sempre quer colocar dúvida no seu coração, e você tem que quebrar essas dúvidas com as verdades que se encontram na Bíblia. Mais um motivo para você ler. Então, meus queridos, saiba disso. A maioria das vezes que você peca, a maioria das vezes dos seus problemas, não é culpa de Satanás, é culpa de você mesmo. É culpa da sua carne pedindo. É culpa de você estar alimentando a sua carne. Mas não podemos nos esquecer que Satanás é um inimigo presente e astuto. Ele não dorme, ele não descansa, ele está todos os dias tentando tirar a palavra do seu coração. Então, se você for o primeiro terreno que caiu no caminho, sinto muito, as verdades do reino estão sendo tiradas de você agora por Satanás. Segundo tipo de pessoa, os que recebem até com alegria. Aquele que vem, canta nos louvores, se alegra, cumprimenta os irmãos, todos felizes, um abraçando o outro, coisa linda, toma um cafezinho ali e fala com o pastor. Mas, quando começa a ser perseguido, quando começa a ter que sacrificar a própria imagem por amor a Jesus, corre. Por quê, meus queridos? Se a gente não está sendo perseguido como igreja, tem algo de errado? A igreja, desde seu início, foi perseguida e deve ser perseguida, porque o que a gente prega não é uma palavrinha fofa, o que a gente prega não é uma palavrinha de abracinhos e ursinhos fofos. Jesus Cristo disse que veio trazer a espada. Então a nossa palavra é uma palavra radical, é uma palavra de negar a si mesmo, é uma palavra de você abandonar os seus pecados, uma palavra de você abandonar os seus vícios, uma palavra de você negar a si mesmo todos os dias. E se a gente não tem incomodado o coração dos filhos do mundo,
então a gente está fazendo errado. E se você for esse tipo de pessoa que recebe com alegria, que vem aqui na igreja todos os dias, mas quando é confrontado, quando é perseguido, seja na internet, seja no seu dia a dia, seja no emprego, foge. Terceiro, são as pessoas que recebem com alegria, são as pessoas que, tudo certo, eu consigo superar, eu consigo dizer que eu sou cristão, eu consigo pregar o evangelho, mas quando o bolso aperta, acabou, filho. Ah, eu preciso trabalhar, que não sei o quê, e o dinheiro, e minhas contas precisam ser pagas, e que não sei o quê, e aí você perde a sua paz, e aí o dinheiro toma no seu coração o lugar onde Jesus deveria se assentar. A Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. E para Deus o nosso dinheiro é inútil, mas Ele sabe que para nós, enquanto estamos na terra, é uma coisa boa, uma coisa útil, por isso que Ele não nos vai desamparar. Deus, fique tranquilo, meu querido, se você está buscando a Deus, se você está buscando o reino, em primeiro lugar, a comida não vai faltar, e a roupa não vai faltar, fica tranquilo. Então somente acredita nessa palavra. Se você não está acreditando, me perdoa, meu querido, a palavra está sendo arrancada do seu coração. E tem o quarto tipo de terra, tem o quarto tipo de coração, o que recebe a palavra, o que guarda a palavra em seu coração, e o que tem o reino mais e mais vezes revelado em seu coração. Essa pessoa, ela frutifica, é uma pessoa próspera, é uma pessoa que não tem que mendigar o pão, porque o justo não vai mendigar o pão, é uma pessoa que tem saúde, que tem alegria, que tem paz no seu coração, é uma pessoa que ama compartilhar do amor que Jesus Cristo mostrou para ela com outras pessoas, é uma pessoa feliz em Cristo, é uma pessoa feliz no Espírito Santo. E os frutos que eu estou me referindo, não só são os da prosperidade, mas o que se encontram em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu queria que a Laura colocasse uma versão mais atual para esse versículo. Tipo uma NVI. Maravilha, NVT está ótimo. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Próximo. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Próximo para acabar. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Eu confesso, meus irmãos, que assim como você, eu sou uma pessoa depravada, eu sou uma pessoa que peca, certo? E estou em busca de desenvolver o domínio próprio e a paciência, que são frutos do Espírito. Então, meus queridos, ninguém aqui é super-homem. Uma coisa muito interessante que o pastor Eduardo disse no primeiro dia da campanha foi: Deus não quer super-homens, Deus quer homens que se arrependam. Quando eu digo homem, serve tanto para mulher quanto para homem. Então, meus queridos, que a gente possa guardar as palavras do reino, guardar as revelações que nos são dadas através da Bíblia e através do que é dito aqui no altar. E então a gente vai ter, enfim, paz, paciência, amabilidade, domínio próprio, e assim vai. E para finalizar, como eu tinha dito, o reino de Deus tem duas faces: a realidade de hoje e a esperança que há de vir. Para fechar com chave de ouro, eu queria que a Laura abrisse a Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 até o 13. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então é fundamental, meus queridos. Vamos hoje atrás da mudança, vamos hoje atrás da transformação, vamos hoje guardar a palavra de Deus em nossos corações, vamos hoje tirar 5, 10 minutos para ler a palavra de Deus, vamos ser transformados, porque
se tudo isso for concluído, nada vai nos faltar, porque Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Creia nessa palavra hoje. Se você cumprir essas palavras, e se for da vontade de Deus, lembre-se, da vontade de Deus, então você será uma pessoa próspera, uma pessoa em que não falta o dinheiro, uma pessoa que não falta alegria, uma pessoa que não falta saúde, uma pessoa que não falta amor, certo? Então creia nisso hoje, pode se levantar em nome de Jesus.